Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje, as aves, né? Olha, existem quase 9.000 espécies de aves, os tamanhos aí muito variados, né? Nós temos o beija-flor como um dos menores pássaros aí que nós conhecemos e a avestruz como a maior, né? Então, nós temos diferenças muito grandes. As aves, elas estão espalhadas aí por praticamente todas as regiões do planeta e a ave, ela é característica pela capacidade de voar, né? Embora algumas a gente sabe que não tem essa capacidade, como o pinguim, a própria avestruz, mas aí acredita-se que eles perderam essa capacidade durante a evolução, tá? O corpo das aves, então, é aerodinâmico, certo? Próprio para voar, nós vamos ver as várias adaptações. E esse corpo aerodinâmico, ele diminui a resistência do ar durante o voo. Além disso, é coberto por penas que constituem um eficiente isolante térmico e contribui para ela manter a sua temperatura corporal sempre equilibrada. Então, a gente fala que eles são endotérmicos. Então, agora é o primeiro grupo animal que consegue manter a sua temperatura corporal constante. Então, o próprio metabolismo favorece esse equilíbrio. Ele não depende mais do ambiente para controlar sua temperatura. Ele pode ficar num ambiente frio e sua temperatura interna sempre vai ser constante, ok? As aves que voam, então, elas têm uma adaptação muito importante, que é a quilha ou carena, que é uma estrutura esquelética em que os músculos peitorais vão estar muito bem presos, favorecendo aí voos, principalmente as aves que fazem migrações, né? Então, elas precisam de uma musculatura muito apropriada e muito fixa, né? A uma estrutura óssea e que permite o movimento das asas. Falamos, né? Falando agora de revestimento, a gente já falei das penas, mas vamos a mais detalhes, né? As penas, elas são com queratina, certo? E além de proteger a ave, né? Além de dar muitas vezes camuflagem, né? Ou então atrair o macho, aquela coloração bonita que eles apresentam, essa pena ela vai ter mais funções. Primeiro, diminuir a perda de água. Então, esse animal ele não vai sofrer com desidratação. Essa pena vai impedir, né, pelo menos reduzir que essa vaporização aconteça. Então, elas ajudam a conservar o calor do corpo. São estruturas leves, resistentes e flexíveis. Então, não aumenta muito o peso do animal e isso favorece o voo. Ele precisa ser um animal leve. E com as asas e o próprio formato do corpo, ajuda a ave a levantar voo e se manter no ar. A pele das aves é seca, sem glândulas, tá? Então, não vai ter aquela pele mucosa igual dos anfíbios, é uma pele seca, com exceção de uma única glândula, tá bom? Nós falamos da glândula uropigiana. Essa glândula, ela fica localizada na região caudal e ela produz uma secreção oleosa. Aí, você já deve ter visto essa cena, né? Com o bico, o animal fica passando essa secreção nas penas. Então, ele vai lá, cutuca essa região da cauda, né? Essa região caudal, cutuca essa glândula, coleta um pouco desse óleo no bico e fica passando nas penas. E essas penas fazem o que agora? Elas ficam impermeabilizadas, né? Então, impede que essas penas absorvam água. Ela é uma adaptação importantíssima, principalmente para as aves que são aquáticas, né? Que precisam mergulhar para capturar o seu alimento e depois sair voando novamente. Não pode estar molhada, porque o peso da água atrapalharia. Então, esse isolamento, que essa glândula, né, produz esse óleo, perfeito para essas aves, tá? Como anexo de pele, né, as aves vão apresentar as escamas córneas nas pernas. Se você reparar nas pernas das aves, ela é toda cheia de escamas, perna assim apresentando até um aspecto bem seco, né, bem enrugado. Ainda como anexo, nós vamos ter o bico, certo? Que o bico é córneo e as garras também são córneas.
Os ossos são leves, certo? A ave ela precisa agora ter uma estrutura leve, um peso reduzido, mais uma adaptação ao voo, tá? Os ossos dessas aves são chamados de ossos pneumáticos. Por quê? Porque dentro desses ossos tem espaços ocos, tá? Para se comunicar com os sacos aéreos, que nós vamos ver que são adaptações da respiração. Aqui tem uma imagem de um osso pneumático, tá? Então aqui o osso da asa de um pelicano, claro que está cortado para mostrar como que são essas estruturas, né? Você percebe aí várias lacunas, tá? É um osso resistente, sim, mas é leve para poder voar, tá bom? Nutrição. A gente sabe que existem aves que comem quase que de tudo, né? Então, na maioria das aves, a alimentação delas é um pouco mista, tá? Mas tem espécies que são mais restritas, né? Tem umas que só se alimentam de néctares, outras só de frutas. E aí, de acordo com o tipo de alimentação que ela tem um bico adaptado. Então, é variado aí de acordo com a alimentação. Com relação ao sistema digestório, é completo, né? De novo, olha, termina numa cloaca, tá? E aí, as aves não têm dentes, correto? Ela tem um bico córneo que assume essa função. Olha, mais uma adaptação para contribuir com a redução do peso, tá? Então, sempre que pensar em ave, pensa que ela tem que ser leve. O que o corpo, né, as alterações que esse corpo tem para permitir que ela voe. Pelo menos a gente tem que pensar pela maioria. Então, não ter dentes é uma adaptação, torna o corpo leve. Parece bobeira, né? Não ter dentes, vai ficar mais leve, vai. Mas tudo que ela puder não ter e mesmo assim ser eficiente, opa, isso é bom para voar, tá? Então, não tem dentes. Porém, para comer algumas coisas mais duras, as aves têm um estômago chamado moela. Também a gente fala de estômago mecânico. E esse é um órgão muscular muito forte que vai triturar o alimento. Então, substitui aí a função dos dentes. E é um órgão pequeno e leve, tá? Em muitas aves, você já viu essa cena, né, nos desenhos, e aí elas têm um papo, certo? Esse papo, ele vai armazenar o alimento, esse alimento vai ficar ali amolecendo por um tempo, e é muito importante, principalmente para essas aves alimentarem os seus filhotes, né? Elas armazenam o alimento ali, depois o filhote pega esse alimento que já está pré-digerido, né? Pelo menos está mais molinho para ele. Outras estruturas que as aves também têm são fígado, pâncreas, tem glândulas salivares e, como eu falei, o intestino que termina na cloaca. Aqui, uma representação geral do corpo de uma ave. Então, você encontra aí o papo, a moela, ela tem um intestino. Esse intestino, perceba que ele se liga com o rim, ele se liga com o sistema reprodutor, ele vai ter aí as 3 funções, né? Respiração. Respiração é pulmonar, né? Uma vez que essa característica apareceu na evolução e apareceu lá nos répteis, permanece, certo? Mas agora tem algumas adaptações. Então, principalmente, olha, uma estrutura chamada siringe, tá? Na traqueia, tá? Tem uma bolsa aí com algumas cordas vocais e forma essa estrutura chamada siringe. E essa estrutura que é responsável pelo canto característico das aves. Algumas aves gritam, tá? E essa estrutura, siringe, né, vai produzir esses tipos de sons que é usado para quê? Para atrair o companheiro, pode ser para marcar o território, né, para avisar de algum perigo, alguma coisa. Então, esse siringe, esse órgão importante que as aves apresentam. O pulmão. O pulmão ele vai ter uma adaptação extraordinária, tá? Que vai favorecer, mais uma vez, o voo dessas aves. Esse pulmão ele vai ter sacos aéreos. O que são isso? São prolongamentos do pulmão, certo? Só que na região anterior e na região posterior. Não ocorre trocas gasosas nesse saco aéreo, porém, eles melhoram a ventilação. E aí, ele vai bombear o ar tanto para o pulmão, tanto na inspiração quanto na expiração. E isso vai favorecer um fluxo contínuo do ar. Lembra que isso daí vai ajudar, né, a diminuir a densidade do corpo. E esses sacos aéreos também, eles vão atuar como meio de refrigeração.
O consumo de energia no voo libera grande quantidade de calor. Pensa, né, que esses animais estão em movimento constante. E esse calor, o excesso de calor do corpo é absorvido pelo ar frio que foi retirado do ambiente e que está armazenado nesses sacos aéreos. E aí vai ser eliminado na forma de ar quente. Então, ele dá um suporte muito bom a esses sacos aéreos. Aqui, uma representação de como são esses sacos aéreos. Então, você percebe que tem as regiões posteriores e anteriores, ampliando bastante o volume, né, de armazenamento desse ar com relação aos pulmões, certo? Circulação. Agora, mais uma novidade evolutiva, né? As aves, elas têm um coração com 4 cavidades. Lembra que quando a gente estava falando de répteis, os répteis, eles tinham têm, né, um coração com 3 cavidades. Mas o ventrículo, ele já tinha um septo, né, parcialmente dividindo esse ventrículo. Agora não, agora são 2 ventrículos muito bem divididos. Olha, e de maneira alguma ocorre contato do sangue venoso com o sangue arterial. Então, nós falamos que é uma circulação dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Uma vez ele passa como sangue arterial, do outro lado ele passa como sangue venoso. E completa, porque não ocorre mistura desse sangue. Então, mais uma vez, é um suprimento mais eficiente de oxigênio para esse corpo, que precisa de oxigenação constante, precisa de energia constante para manter voo, para manter locomoção, certo? Excreção, mais uma adaptação para o voo, olha só. Pode se tornar até cansativo, mas isso é muito cobrado nos vestibulares, tá? As aves não têm bexiga urinária. Então, imagina um animal que tem bexiga urinária, a urina armazenada ali é um peso. Então, o animal agora, para voar, precisa ser leve e esse peso é um problema. Então, não tem bexiga urinária. Mais uma adaptação. Então, os rins vão eliminar que substância? O ácido úrico. O ácido úrico é aquela substância que, para ser eliminada do corpo, ela necessita de uma quantidade mínima de água. Então, mais uma adaptação a ambientes mais secos, né? E o que acontece agora? Né? Principalmente você já deve ter visto as fezes de pombos por aí, ou talvez até ter sido acertada por uma, né? As fezes, elas são meio escuras com umas manchas esbranquiçadas. Então, de novo, essa mancha esbranquiçada é o ácido úrico que sai junto com as fezes, ok? E aí, essa ave tem a capacidade de eliminar tudo isso ao mesmo tempo que voa, tá? De novo, para evitar acúmulo de peso e poder voar sempre o mais leve possível, tá? Com relação ao sistema nervoso, né? O encéfalo é mais desenvolvido que o dos répteis. Lembra que os outros tinham 10 pares de nervos cranianos, agora são 12. Elas têm uma visão boa, boa não, né? Para algumas aves a visão é excelente, né? Audição, com orelhas, né? Os ouvidos, tudo muito bem desenvolvido. A única coisa é o olfato. O olfato das aves não é uma coisa assim, né? Que chama atenção. Mas por quê? São animais que a maior parte do tempo estão voando, não estão caçando. Quando está caçando, está olhando, né? Então, a visão está muito mais desenvolvida do que o olfato nesses animais. Reprodução. Eles são dioicos, claro. Então, nós temos um macho, nós temos uma fêmea. O macho tem 2 testículos, ok? E como, mais uma vez, né? Adaptação ao voo, tá? O ovário, né? E aí agora estamos falando da fêmea, eles são atrofiados, tá? Eles apenas aumentam de tamanho na época da reprodução. Esses óvulos apresentam clara e casca. São produzidos nas glândulas do oviduto e são lançados para fora pela cloaca. É o ovo, né, que a gente consome aí. E as aves, então, claro, são ovíparas, com desenvolvimento direto, não tem estágio larval em nenhuma ave. E o ovo é igual ao ovo do anfíbio. A gente fala que é um ovo hominiota, certo? Que tem lá os 4 anexos embrionários para nutrir esse embrião, tá? E favorecer aí o desenvolvimento no ambiente terrestre. Ainda algumas curiosidades sobre as aves.
A gente fala que as aves elas apresentam uma característica chamada dimorfismo sexual. O que é isso? É uma diferença muito nítida entre machos e fêmeas, tá? Normalmente, os machos é que têm plumagens mais coloridas, né? Mais vistosas, mais exuberantes. Por quê? Porque eles precisam fazer, eles têm, né, aquele comportamento de corte, né? De chamar a atenção da fêmea para poder se reproduzir. Então, essa é uma característica que as aves apresentam, o dimorfismo sexual. Isso é muito nítido nelas, tá? Os machos, então, eles vão proteger territórios, né? Eles têm essa característica de defender vigorosamente o território em que eles estão, e essa plumagem vai dar avisos com relação a isso, ok? Então, acho que é isso. Até a próxima.